Então, ó, nós vamos começar mais um Café da Pecuária. Antes, né, a gente sempre dá os recados. O Café da Pecuária de maio não vai ser aqui no prédio, vai ser lá na Liane Veículos. A Liane é patrocinadora do café e eles vão preparar lá um showroom para a gente fazer o café lá. Né? Então, o Café da Pecuária de maio vai ser lá na Liane. Como a gente sempre faz aqui, né? A gente agradece aquelas empresas que apoiam o Café da Pecuária e torna possível a gente realizar esse evento. Aí quem estava no grupo lá, viu a foto que a gente colocou lá, né? O Café da Pecuária desde dezembro de 2012. Então a gente está uma vez por mês, nós temos reunido e temos colocado muita experiência aí, a gente tem visto que uma grande disposição do grupo, né, de um ajudar o outro. Então sempre alguém pede uma informação lá no grupo, o pessoal inunda de informação, pede uma referência, o cara fala, não, já arrumei, já deu certo, já falei lá. Então a gente quer que continue assim, né? A ideia do Café da Pecuária é a gente reunir e fazer essa troca de experiência entre todos. A gente sempre traz o tema, né, para a gente iniciar a nossa discussão, né? E então a gente tem algumas empresas que elas apoiam e a gente queria agradecer, né? Então eu queria agradecer a Liane Veículos, a Soesp, o Boitel Chaparral, a Premix, o Tênis Clube, a Raça Forte, a Raposo Pneus, depois nós vamos sortear um brinde, né? A WY Soluções Elétricas, a Leilo Sul, o GPB, a Lubos Ferticel, agradecer o Luiz Fernando, tá aí também, né? A Coima, Cicobi Greenvale, acompanhando o pessoal, tá todo mundo aí da Greenvale, tá aí prestigiando, a De Carvalho, John Deere, Bolos da D, né, que organiza para nós aqui, e a GPS, que é uma empresa que a gente está montando aí com o Gustavo de monitoramento de pastagem por drone e por satélite, né? Então, queria agradecer essas empresas e queria fazer um agradecimento especial à Silvafit, né? Que patrocinou a vida do Marcelo Manella, o cara PhD, tem uma vasta currículo na área de nutrição animal, mas é um amigo da gente aí e ele veio aí para conversar com a gente, até pedir para depois, em algum momento, aí ele conversar um pouquinho para nós do Beef dele, que é um sistema que o pessoal está adotando lá nos Estados Unidos. Para nós aí é um pouco de novidade, assim, a forma como eles fazem, né? A gente faz aqui, mas não é do mesmo jeito que eles. Então, ele vai falar sobre nutrição de precisão, como fazer a diferença. E o Marcelo Manella, ele é médico veterinário, PhD, ele é diretor técnico de nutrição animal para o Brasil, da Silvafit, que é uma empresa, uma multinacional italiana de nutrição animal. Então ele vai conversar com a gente aí, vai tomar. Vocês fiquem à vontade, o Manella é daqueles palmeirenses que vão à praça, então vocês podem ficar à vontade, fazer pergunta à vontade aí para ele, que ele vai responder e aí a gente espera que seja bem aproveitado aqui. Né? Então, Manella. Obrigado, João. Boa noite a todos. Vamos estar aqui com a gente de novo. Na verdade, eu sou natural do Maracaí, aqui do Brasil. Então, a gente cresci a infância toda vindo para cá. Nasci para cá. Médico, etc. Eu sou aqui no DDD 018. Vou falar um pouquinho sobre nutrição de precisão. Assim, do meu ponto de vista, né? Às vezes cantar um pouquinho de discórdia, mas apresentar um pouquinho da empresa também, a Silvafit,
que é um braço da empresa Silva Team. O Silva significa Sociedade Italiana de Lavoro ou algo qualquer coisa. Não é sobrenome de ninguém, não. É uma sigla, né? A empresa tem sede na Itália, nós temos fábricas no Peru, na Argentina, 4 fábricas na Itália. Temos unidades de negócio bem espalhadas ao redor do mundo, com a joint venture na China. Eu cuido da área de ruminantes aqui no Brasil, de bovinos, né? Eu que trouxe a parte de feed da empresa da parte de alimentação no Brasil, com os homologados. E também fui o coordenador do projeto de transição nos Estados Unidos, né? Fui no mercado americano da empresa. Hoje a gente já tem equipe lá própria. Eu só dou, assim, eu falo que eles só lembram de mim quando tem problema. Mas está andando bem e eu fico 80% do tempo aqui no Brasil. Uma empresa de 170 anos, né? A Silvatinho. Então, a core business da empresa é extratos vegetais, por isso a base também. A empresa principal negócio é o couro, né? Também para cultura, para preparar o couro, o tingimento. E a alimentação animal é o que tem mais crescido dentro da empresa. Né? Então, o negócio da empresa de uma coisa de 20 anos. Então, é uma startup dentro de uma empresa de 170 anos. A empresa é familiar, é a 4ª geração que está tocando esse negócio. Então, é uma empresa assim, de 170 anos, ainda no poder da família, né? E com um crescimento contínuo. Temos outras aplicações, né? O uso de taninos, que vai desde ingredientes para alimentação humana, antioxidante, anti-estabilizantes, vai produto no vinho, né? A enologia, para cerveja também, para trabalhar a cerveja, o vinho para dar o sabor amadeirado, porque não se usa mais os tonéis de carvalho, né? Que é muito caro, então precisa aquele o tanino da madeira do vinho puxa, do tonel de alumínio, a gente faz a adição do tanino externo. Praticamente, se alguém usou um desodorante com Ron, ou tomou um sorvete daqui bom, acabou ingerindo tanino. O sorvete é usado no extrato do tanino, que dá aquela consistência na massa. O sorvete a massa vai ficar muito caída. Ela dá a consistência, não muito abaixo da linha. Na marmelada, na goiabada, para dar a consistência dela, também dá um produto à base de tanino. Depois tem cosméticos, tem o esmeril, para colar aquela lixa, né? Dá uma cola à base de produtos de tanino ali, que é bastante potente. Papelão, que tem esse papel de alumínio, tratado com tanino para grudar e para impermeabilizar o papelão. Então tem um monte de aplicação que a gente nem sonha, né? O cara já aprende uma nova. Mas o principal negócio nosso é a alimentação. Pesquisa, desenvolvimento, a gente tem sido pesquisa na Argentina, sempre pesquisa na Itália. A gente tem parceria com o Instituto de Pequeria aqui no Brasil, fazendo avaliações para emissões legais de estufa, né? Emissões de metano. Os nossos aditivos são mitigadores, né? Reduzem a emissão de metano. Qual outra oportunidade de aqui a gente falou sobre isso? Eu vou aqui palestra. Então, o que é nutrição de precisão, né? Para vocês. Você tem nutrição de precisão. A gente andando por aí, vai ver coisa assim, isso aqui não é. Não isso. Isso também não é. Isso aqui então nem se fala. Não é. Isso não é. O que é nutrição de precisão? Onde a gente vai controlar a excreção de nutrientes, ou seja, melhorar a eficiência de utilização dos nutrientes para reduzir a excreção, otimizando o consumo, reduzir o impacto ambiental, sim, autorar o impacto ambiental. Não sou ambientalista, tá, gente, hoje em dia, mas a gente trabalhar para reduzir o impacto ambiental associado à eficiência de utilização melhor dos alimentos. Né? Por exemplo, o boi comer bagaço de cana, um pouco acima. Então, reduzir o impacto ambiental que se bagaço, essa polpa pode causar na frente, se o seu animal não consumir. Então, é uma forma de reduzir o impacto ambiental através da nutrição. Reduzir custo e manter a saúde e melhorar a produtividade. Então, a gente tem que dar um foco
tem essas características. Né? E o que a gente precisa para fazer um plano, né? Tomar um plano para andar para a produção de precisão? Isso aqui seria o mundo ideal, onde você tem esses coxos aqui, no centro de pesquisa, e o animal entra, tem acesso individualizado a cada coxa, como a dieta, não fala personal nutrition, né? A dieta pessoal para ele, mas a gente não tem como fazer isso e recorre isso aqui também viável. É só exemplificar. Isso aqui na rata tem um colina, onde tem um espaço lá, e esses coxos, cada animal recebe um tipo de tratamento aqui. Então é praticamente uma nutrição personalizada. Então a gente precisa montar um plano. Sempre conhecer o produto que a gente está produzindo, né? Análise do alimento, e no caso do leite, está analisando a composição do leite, composição de sólidos e de sólidos totais. Reformulação, quer dizer, a gente está sempre reformulando em função de clima, do crescimento dos animais, de qualidade da forragem, está monitorando se os animais, né, visualmente, escolhem fezes, está precisando de mais proteína, menos proteína, se o animal está acidoso ou não está, monitorar o desempenho dos animais, se os animais estão sadios ou bem, para a gente fazer os ajustes que a gente possa na dieta. É claro que manejo, né, os animais são passados a ser bem minutos, dos recursos de forragem, né, por exemplo, aqui no fardo de fêmea, você trabalhar para a gente ter um período de escassez, a gente garantir o alimento para o animal, se vê o pasto para o animal, né? No caso, aqui no Brasil, a gente não faz tanto feno, tem as áreas de integração aí que está crescendo, a produção de feno, aproveitar o excesso de forragem, produção alternativa. Além de solo, adequar o tipo de forragem, o tipo de recurso a usar aquele tipo de solo. Hoje, a questão do impacto ambiental, né? Tem se falado todo dia. Tem se falado todo dia a respeito do impacto ambiental, da emissão dos gases de efeito estufa. O boi não é culpado do efeito estufa, bem de longe, pelo contrário, é reciclado esse metano, ainda para transformar o carbono é transformado em proteína de alta qualidade, e comparado com o combustível, é um carbono que está enterrado no solo lá há milhões e milhões de anos. Você tira, queima ele e joga na atmosfera. Não é o boi que faz, mas o boi pode ser parte da solução. A gente pode usar estratégias, ferramentas para reduzir a mitigação, a emissão de metano. Não é o caso do Brasil, mas tem regiões, alguns estados nos Estados Unidos, na Europa e, se eu não me engano, na Nova Zelândia, tem uma preocupação muito alta com a contaminação de fósforo e nitrogênio nos mananciais de água, devido à produção animal. Então, se busca trabalhar dietas lá, utilizando a utilização de proteína e a utilização de fósforo para reduzir a questão desse impacto da contaminação de emissões de água. E está sempre de olho no desenvolvimento e aplicação de tecnologia. O João falou agora há pouco de usar drone, né? Usar GPS para fazer avaliação de pastagem. Né? Então tem muita tecnologia vindo aí e também informação. O celular hoje ele consegue estimar o peso do animal, você tem aquelas balanças de passagem, que teve uma febre na época, né? É uma boa ferramenta de manejo para ajudar o manejo a fazer, tem que levar o gato toda hora para cuidar. Então, como nutricionista, né, o que vai buscar? A gente é pressionado pelo proprietário baixar custo. Custo e rentabilidade é a mesma coisa, nem sempre. Tá? Buscar os alimentos alternativos, né? O boi é um grande reciclador, faz upcycle, a gente faz, recicla, né? Transforma bagaço de cana, casca de laranja, o próprio farelo de soja, que vai ser consumido pelo humano, transforma em proteína de alta qualidade. E tentar buscar a formação na eficiência, né? Mantendo ou melhorando a produtividade, buscando desempenho, o aproveitamento dos alimentos, né? Trabalhando a questão de manipulação ruminal, pensando em ruminantes, melhor função ruminal, e aqui deixa-se, né, maior rentabilidade diferente de baixar custo. Tem um grande grupo de confinamento ali, eles trabalham com dietas caras até, bem puxadas, mas tem os resultados técnicos extremos, então os melhores que eu conheço. Então eles estão preocupados, eles estão aumentando a rentabilidade, mas não
buscando baixar custo. Eles usam tecnologia para melhorar a eficiência da dieta. Passa a ser menos quilos de matéria seca para cada hora produzida. Isso é extremamente rentáveis. Então, lembrando, né, quando a gente produz a carne no final, é como uma usina, né? Uma indústria, é um processo de produção, né? Que vai da matriz da fábrica, depois o desenvolvimento do produto, né? Até chegar no produto final. Então, é um processo como uma indústria. Cada pessoa, cada fase, né, desse processo tem que ser feito de forma eficiente e cada um sabe muito bem o que está fazendo. Então, num plano de nutrição de precisão, a gente não pode esquecer que a base é manejo genético. Então, o resultado da nutrição, né, a gente depende de um bom manejo de caso clássico, aqui, um bom manejo de equipamento e uma boa genética. E o animal tem que ter potencial de desempenho, tem que ser um animal saudável, tem que ter um animal que comeu todo dia. A gente fala do beef on dairy, que é o gado Angus e vaca holandesa dos Estados Unidos. O animal é confinado no dia 1 de vida dele. Ele nasce, o confinador compra, manda para um cara especialista em criar, isso no confinamento, no dia 1 de vida desse animal. E chega lá o holandês, que conhece com 400, 450 quilos de carcaça, extremamente eficiente, com um ótimo marmorejo. O segredo de tudo isso, o animal tem que comer bem a vida toda, com ótimo manejo nutricional, né? Manejo sanitário. Então não adianta nada a gente ter um nutricionista mais caro do mercado, o melhor consultor do mercado, usar o melhor suplemento, os aditivos mais caros, se a gente não tiver a máquina aqui para. É como abastecer um Fusquinha com aquela gasolina de alta octanagem. Né? Então, propostas, né, para nutrição de precisão, pensando um pouco mais no pasto, né? O que é a ideia? Primeiro, intensificar, produzir mais com menos área, aumentar o preço do carcaça, aumentar a produção de arroba suplementar, otimização, né? Utilizar a utilização de pastagens, ter um consumo adequado desse pasto, fazer com que o animal aproveite, não fique sobrando o pasto, não perca pasto, ter eficiência do pasteiro e usar ferramentas dentro do sistema, né? Considerar tudo como um sistema que pode ser junto à estratégia de terminação do confinamento. Então, são várias ferramentas que a gente tem para redução de idade de abate e produzir uma carcaça de alta qualidade, uma carcaça pesada. E aí, suplementar é caro. Essa tese de 2009, do Fabiano Almeida, um amigo meu, aqui do lado esquerdo a gente está falando em comprar bem, comprar caro ou vender barato. Então, a gente vê que o impacto de eu comprar um animal caro, de comprar um animal barato, a gente tem uma variação aí de até 20% na rentabilidade. Enquanto que o impacto de comprar um suplemento caro ou um suplemento barato, ele só corrobora por 5% da produtividade. Então, isso aqui a gente tem que melhorar a gestão de compra e a gestão de venda. Aquela velha máxima, comprar no preço baixo e vender no preço alto. Então, ferramentas para isso a gente tem. Chama Bolsa de Mercados Futuros. Aqui não sei quantos operam, PG? Quantos ultrapassam a entrada no mercado futuro? É um negócio de vocês, gente. Está sinalizando mais de 237. Está na hora de fazer essa trava. Outubro, semana passada chegou a bater 250. Uma arroba de 250, hoje num custo de confinamento aí de 180 a arroba colocada, boi magro não está tendo ágio, eu acho que é uma ferramenta boa para a gente garantir o preço lá na frente. Então, isso faz parte da gestão de risco do teu negócio. E aí, muitas vezes, um suplemento, eu quero usar a suplementação, um suplemento para ter melhor eficiência,
Porque é caro, e ele só impacta 5% do seu negócio. Enquanto você comprar mal ou vender mal, você tem um impacto de 20%. Então, o custo do suplemento do mais caro ou mais barato vai impactar só de 5% na sua lucratividade. Os princípios básicos da suplementação a pasto. Né? Primeiro é ter pasto. Segundo é ter muito pasto. Ter muito pasto de boa qualidade e valor nutritivo. Ah, mas o meu pasto é muito bom, eu preciso suplementar. Que ótimo! Que ótimo não, né? Você precisa suplementar, vou mostrar para vocês. Se eu precisar ter um pasto melhor, eu vou conseguir, eu vou de 0 a 100 mais rápido. Né? E quarto é usar o suplemento certo para cada categoria e estação do ano. Por exemplo, a gente vê muito, o cara não tem pasto, né? Estava no zootecnia, ligava sempre lá, o pessoal ficava ligando lá para pedir ajuda. O cara do Goiás, acabou meu pasto aqui, eu estou sem pasto, estou pensando em dar um veado. Pelo amor de Deus, cara, faz isso, você vai piorar a situação. Tenta comprar silagem, comprar bagaço e vamos formular alguma coisa. Então, o pasto é a base do sistema. E para cada tipo de pasto, né, para cada, não só da espécie, mas a qualidade do capim, vai influenciar o tipo de suplemento que você tem e o objetivo que você quer. Você quer recriar bem, você quer colocar uma vaca em produção mais cedo, fazer uma precocinha. Então, para cada objetivo é um tipo de suplemento. Hoje tem um monte de consultor de TikTok aí, de Instagram, vendendo receita de suplemento. Porque a minha receita, talvez a receita dele na fazenda, no sistema dele, não é certo. Mas para cada fazenda é uma história diferente. É um manejo diferente, é um passo diferente, é um solo diferente, um tipo de gado diferente. Não existe receita. O brasileiro gosta de conversão de raça aqui agora há pouco, gosta de soluções milagrosas, né? Não tem. É a raça, a melhor raça, é o pasto que dura mais, é o suplemento milagroso, o tipo milagroso. Não existe milagre. Existe fazer a coisa certa dentro do objetivo que você quer. Então, a gente adequar, né, em função das exigências, né, da qualidade de forragem, do tipo de animal e metas e objetivos. Né? Então, eu posso ter acurácia com precisão, com acurácia sem precisão, com menos ruim, ou eu posso ter bastante precisão, mas acurácia nada. Estou usando, por exemplo, um suplemento aqui para recria em gado de engorda. Esse é um suplemento para engorda. Ou aqui não tem nem acurácia nem precisão, está tirando para qualquer lado. Estou usando o produto mais barato no mercado e que vem ali. Então a gente não tem acurácia nem precisão. Quando a gente quer ter acurácia e precisão, vamos usar o suplemento certo, a nutrição certa, adequada para aquele passo, naquele momento, para aquele tipo de animal. Então, como ter acurácia com precisão? Né? Tem um suplemento, saber a composição e quantidade a ser fornecida. Monitorar a qualidade da forragem, pelo histórico da produção, garantir a qualidade da forragem, a categoria animal que você está suplementando. Muitas vezes a gente vê um tipo de suplemento de uma bunda, está lucrando uma coisa só. Não é assim. Às vezes você está dando demais para uma categoria e de menos para outra. Ter metas claras de desempenho, né? E aqui, com manejo de forragem, ter bom manejo. É claro que a gente tem o clima jogando contra nós algumas vezes. Nos últimos meses a gente teve uma seca brava, né? Então a gente tem que saber lidar com isso aqui, saber a previsão do tempo, saber a hora certa de adubar, o manejo certo do pasto, a hora certa de entrar, a hora certa de tirar. E definir metas de desempenho com base em custo, né? A gente consegue ter uma previsibilidade. Você faz um planejamento para aquele animal, tem que ter data para sair da fazenda. E a gente também trabalhar com possibilidades do mercado, como eu falei, fazer travas, garantir o teu preço de venda, do negócio. Ninguém compra uma Hilux aí e não põe seguro. Né? Aliás, na minha cidade nem seguro de Hilux não fazendo mais. Eu moro em Ribeirão Preto. Tanto que roubo, sério. A empresa fazer o seguro lá já rebolar. Mas... Então, ninguém compra uma Hilux e deixa sem seguro. Como é que você pega o teu negócio e você não faz o seguro? Trabalhando no mercado futuro. Hoje tem um monte de consultor, assessor, pessoas que te ajudam a fazer isso. Mas a gente tem que saber a meta que a gente quer.
entender a variação do pasto ao longo dos anos, né? Ao longo do ano. A gente tem um período de árvores que a gente tem boa oferta de forragem, e claro, o período da seca, pastos de menor qualidade, e normalmente o pasto cresce menos. Ou muitas vezes a gente não tem nem pasto. Então nós temos que trabalhar aqui nas árvores para a gente garantir volume de pastagem, fazer um bom manejo de pasto para garantir que a gente tenha, mesmo que seja de qualidade inferior ao pasto, mas que a gente tenha massa. É importante a gente ter massa. Então, baixa oferta e alta oferta e alta qualidade. E aqui nós temos um desafio quantitativo, ou seja, a quantidade de pasto que eu tenho para o animal desempenhar. E nas águas eu passo por um desafio nutricional. Tem boa oferta de pastagem e tem um desafio nutricional para maximizar o ganho desse animal. Então, um exemplo, né? Curva de crescimento, ganho de peso dos animais, em pastagem de pânico, colonial, não, braquiário, pânico braquiário. E a gente vê que a gente tem aqui, nesse ganho de peso, em função da disponibilidade de matéria verde seca do pasto, uma limitação quantitativa para o máximo desempenho do animal, ou seja, não tem pasto suficiente. E quando eu tenho bastante oferta de pasto, eu passo a ter uma limitação nutricional, qualitativa. Então, o animal, o máximo potencial dele na pastagem, conseguiu ganhar 650 gramas. No confinamento, ele ganhou 1,5 kg. Consigo colocar mais esse 1 kg, ou chegar próximo, tá vendo? E aqui o que falta é pasto. Então, aqui a gente tem que trabalhar para garantir a oferta do suplemento e corrigir a qualidade do coxo. Então, basicamente, sempre sem chuva. A pastagem, à medida que envelhece, né, nós temos um aumento da oferta de massa, porém a qualidade, né, cai o teor de proteína, cai a digestibilidade e aumenta o teor de fibra. Então a gente tem que ter em consideração em que ponto nós vamos estar colocando esse animal. A seca é outra coisa, tá? Mas a gente pegar um ponto ótimo de entrada dos animais no pasto. E falando um pouquinho de rumen, né, não vou entrar tanto em detalhe, mas a gente lembrar que o animal depende do que está acontecendo aqui, da ação de bactéria. Então você tem o concentrado, a forragem, você tem bactérias fazendo a digestão disso aqui, você tem a produção de energia através da fermentação desse alimento, dos ácidos graxos voláteis. Aí você tem o concentrado liberando amônia, que as bactérias vão utilizar esse nitrogênio, que vem da proteína, vem da ureia, vão utilizar esse nitrogênio para essa bactéria se multiplicar, fazer com que ela se digira mais rápido a forragem e fazer com que o animal consuma mais pasto. E essas bactérias, além da energia que elas produzem na fermentação, elas passam por um intestino do animal, a bactéria, que ela é absorvida como fonte de aminoácido. É a melhor fonte de proteína que o animal vai ter. Então a gente trabalha buscando a eficiência de função ruminal, da fermentação ruminal. Só para vocês terem uma ideia, o que equivale em relação à glicose, né, os ácidos graxos voláteis. O propiônio, 109% da energia da glicose, o acético, 62% e o butírico, 77%. E é claro que nós temos perda através de metano também no processo. Por quê? É fisiológico o boi produzir metano. A forma dele sobreviver. Se o boi zerar a produção de metano dele, ele vai morrer. Vai sobrar hidrogênio lá no meio, e esse hidrogênio é ácido. Vai matar o boi. Então, é fisiológico do animal produzir metano, mas a gente pode trabalhar para reduzir. Porque esse metano é energia que ele está perdendo. Ele pode chegar até 10% da energia consumida. Então, se eu conseguir reduzir para 5% essa perda de metano, essa perda de energia no próprio metano, é 5% de energia que vai para a produção de alguns ácidos, aqui normalmente o propiônio, que o animal retém, que ajuda o animal a melhorar a eficiência. Então, a gente reduzir metano também não é só boa para o ambiente, mas bem para o nosso bolso. Nós vamos fazer com que esse animal aproveite melhor o alimento, que ele cresça mais. E com relação ao metabolismo proteico, só explicando um pouquinho, né? O animal consome a proteína verdadeira e a ureia. No rumen, ele é quebrado. Algumas bactérias usam aminoácido primitivo para se multiplicar e outras usam a amônia, né, para utilizar esse nitrogênio e se multiplicar, produzindo mais proteína microbiana que
vão para o intestino para ter absorção. E tem parte da proteína que passa diretamente, a famosa proteína bypass, passa para o intestino. Então, a gente sempre pensando em rumo, a gente está tentando utilizar a fermentação para maximizar a eficiência microbiana, a eficiência proteica. Isso só mostrou a importância do nitrogênio amoniacal. Quando tem uma ótima produção de nitrogênio amoniacal, o animal está consumindo mais, consome mais forragem e melhora a digestão da forragem, que é o proteico, por exemplo, no período da seca. A gente maximiza o consumo de pasto, ele vai estar adequando a quantidade de nitrogênio, estimulando as bactérias a trabalharem e o animal vai acabar consumindo mais porque está digerindo mais rápido a fibra. Então, o que a gente, quando formula, né? A gente formula pensando no rumo do animal. A gente vai buscar o máximo crescimento microbiano. Nós estamos alimentando esse bicho aqui, mas na verdade nós estamos pensando nisso aqui, ó, que está dentro do puxo dele. Então, vai maximizar esse crescimento bacteriano, que vai melhorar a digestibilidade do alimento, aumenta o consumo do pasto, melhora a eficiência microbiana, mais proteína para o intestino, mais energia, retrata melhor desempenho. E lembrar, né, que boi não come porcentagem, ele come quilo. Então aquela história, eu dou um proteico de tantos por cento, tá? Uma ração, o pessoal de leite compra a ração pelo rótulo, né? A ração 22, a ração 18. Quanto dessa ração o animal vai comendo? Está comprando uma ração de 22%, mas está dando 1 quilo só para lá. Não tem jeito para a gente dar. Ele está comprando uma ração de 18% e agora está comendo 6, 7 quilos dessa ração. Então, lembrar, boi come quilo, né? Então, porcentagem. Análise dos alimentos, né? Não vou entrar em detalhe nenhum aqui, mas o técnico tem que ter noção do que está acontecendo com os alimentos que ele está usando, qual a composição desses alimentos, qual a composição do seu pasto, qual a composição do ingrediente que você vai estar usando. Surgiu um resíduo novo, eu tenho um amigo que toca no confinamento, um grande confinamento aqui em São Paulo. O confinamento dele é um passeio, né? Em matéria-prima. Ele usa um monte de subproduto, mas todo produto que entra lá é analisado para ver o quanto ele pode pagar por esse produto e se vai ser útil ou não para ele no confinamento. Então, uma soja queimada no navio, que foi bem danada, tinha um bom teor de proteína, bastante energia. Toda hora tem casca de alguma coisa, mas sempre avalia, faz análise cromatológica desse alimento para saber a composição e o técnico dele, com base nisso aqui, tem a tomada de decisão. Lembrar que a gente tem que suprir os ingredientes com mais tem uma maior deficiência na pastagem, né? Aqui o exemplo, isso aqui é antigo já, está numa empresa de sal, de material mesmo. Então, cobrir primeiro o que está em maior deficiência, para depois tentar pensar no resto, né? Então não adianta só cobrir a proteína se eu deixo os minerais de fora. Então a gente tem que adequar, com base na composição dos alimentos, na composição das pastagens, adequar o que eu vou fornecer para o animal para ele ter o máximo desempenho. E uma comparação aqui dos níveis nutricionais e dias ao abate. Então o animal ganhando 250 gramas na vida dele, tá? Do nascimento ao abate, tem uma média de meio quilo, uma média de 750 gramas e 1 quilo de ganho diário. À medida que eu aumento o ganho de peso, claro que eu aumento a necessidade desse animal consumir energia, consumir alimento, consumir energia, consumir proteína. Ele aumenta a necessidade diária desse consumo, né? E reduz os dias de abate. Essas aqui são as ferramentas que a gente tem. Se deixar um animal só a pasto, ele vai levar 1.200 dias para ser abatido. Se esse suplementa na seca, ele vai reduzir pela metade, já um quarto da sal. Suplementar secas e áridas, reduz também. E se faz suplementação com o confinamento, a gente reduz 300 dias, de 1.200 para 300 dias em idade de abate, tempo de abate. Pensando em ambiente, o que é mais sustentável? Um animal totalmente a pasto ou um animal a pasto com confinamento? Considerando o consumo de ingrediente, o consumo de matéria seca total. O animal reduziu de 6.900 quilos para 2.300, quase um terço. A necessidade de comida nesse corpo.
Qual boi é mais sustentável? Se a gente pensar quanto que esse boi precisou de energia, a vida dele todinha, para ser abatido por 300 dias. Então, aqui está a ferramenta, a tecnologia, a idade de abate que se reduz. O animal fica aqui e assiste Copa do Mundo, mas não por 200 dias. Com 300 dias, vamos dizer, nasceu, com 300 dias, dá desmama, né? Desculpa, dá desmama ao abate. O animal abaixa 24 meses. Usando ferramenta e tecnologia para isso. Tem fazenda que eu conheço, que eles fazem hoje, fazenda muito eficiente, clipe filho nos bezerros, faz usar industrial, clipe filho nos bezerros. Quando o bezerro da vaca está morrendo, morre com 12, 13 meses, ela está parindo o irmão dele, do ano anterior. Ela produz quase 2 bezerros no mesmo ano. Com 12, 13 meses, está matando o macho, matando o bezerro. Quando o outro bezerro está morrendo, ela está parindo o outro, derrubando o outro no chão. Usando o quê? Tecnologia. Aí, cara, agora esse bezerro fica 12 meses na fazenda, ele desmanda o coxo. E as vacas são extremamente produtivas, eu falo. Considerar, né, a curva de crescimento do animal, de formulação. Lembrando que o animal tem um período que ele tem necessidade de proteína, depois é mais energia, que na terminação ele está com mais gordura, na fase de crescimento ele precisa de mais proteína. Para cada categoria animal, que é peso dos animais, para cada categoria animal existe um requerimento diário, um requerimento de energia e proteína, então não dá para usar o mesmo tipo de suplemento para todo mundo. Qual categoria que eu tenho, qual a meta que eu quero ter. Eu estou usando vaca, eu estou engordando vaca, eu estou suplementando vaca, ela está prenha, não está. Então, considerar as categorias animais e a necessidade de exigência desses animais. Aqui falando um pouco de aditivo, né? No caso dos aditivos que a gente trabalha, ele basicamente funciona melhorando a eficiência proteica, saúde ruminal, reduz o risco de acidose, melhora a saúde de forma geral por ser um antioxidante e anti-inflamatório, aumenta a produção de leite, reduz ureia no leite, reduz ureia no sangue, né? Reduz ureia no leite. E reduz a excreção do nitrogênio, porque melhora a eficiência da proteína dentro do mundo. Bom, então formular suplementos, né? Atender a exigência dos animais, maximizar a função, uso de aditivos para potencializar o uso do nutriente. O aditivo ele é mais caro, mas ele te ajuda a melhorar toda aquela questão do rumo, ajuda a melhorar a eficiência de utilização do nutriente e ajustar em função da qualidade de pastagem. E qual que é o verdadeiro potencial de produção de carne a pasto? 35 a 50% do máximo que o animal pode ganhar. Ah, mas meu boi está ganhando 1 quilo. Tá, pesou o boi vazio no final da seca, o bucho vazio, e pesa no final das águas, deu 1 quilo e tanto. Tá, só em volume dá a diferença dos 25 quilos a 30 quilos. O volume vazio e o volume cheio. Então, na média a gente vai ver que um passo de seca, peguei uma avaliação, uma pastagem na seca, com boa disponibilidade, o animal tem no máximo consegue consumir 1,5% do peso vivo, que é basicamente para ele se manter, para sobreviver. Em alguns casos ele chega a perder peso, ele está conseguindo comer para manter-se. E se eu quero algum ganho nesse período de seca, eu tenho que lançar mão de suplemento. Suplementando com energia, com proteína não é agradável, proteína é agradável no rumo, para maximizar a eficiência. Então se eu quero ter ganhos, eu tenho que aumentar, fazer com que esse animal consuma mais do pasto e consuma mais energia e proteína. Esse primeiro é só no ureado ou não? É seca, pasto. Potencial de consumo do pasto. Normalmente no ureado, o animal vai se manter. Por exemplo, você consegue manter, se ela está com uma condição corporal boa, a vaca, você consegue manter a condição dela. Esse não é o oferta de pasto. Para a recria, no primeiro ano ele tem até algum desempenho. No segundo ano já não é suficiente para o animal. Isso tem, acho que eu tirei alguns slides, mas tem trabalho antigo, assim, antigo foi uma coisa de 20, 30 anos, né? De ureado e comparar. O animal no primeiro ano
com o animal segundo ano moleado. O desempenho do animal chega a perder peso, mesmo moleado. Já a vaca, se ela está com uma boa condição corporal, se tem boa oferta de pastagem, ela se mantém. Mas isso aqui é só para exemplificar o potencial do pasto seco. Nas águas, ó, o animal ganha bem, beleza. O potencial dele consome mais matéria seca, está consumindo proteína e energia. Isso aqui vai se equivaler ao ganho de 500 gramas por dia, que é tipicamente o ganho que a gente tem nas águas. Quer dizer, considerando assim, vamos dizer, média. Então, se eu quero ter ganhos de 750 a 1 kg, eu tenho que fornecer mais nutriente para esse animal, aumentar esse consumo. Então, objetivo da suplementação: corrigir o nutriente da forragem e maximizar o consumo de forragem. Eu quero aumentar, fazer com que o animal aproveite mais aquela forragem, traz a melhor gestão dessa forragem. Então, por isso que a gente tem que ter boa qualidade de pasto. O resultado da suplementação, boa parte, ou a maior parte, digamos assim, uns 60%, vem da oferta do pasto, da oferta e qualidade do pasto. Se perguntar, melhor época para suplementar na seca, sabe quando é? Aquele período de transição. Você tem boa oferta de pasto e tem um pasto verde. São quando os animais estão na pesquisa, a gente pesava os animais mensalmente. Quando a gente pegava aquele período lá, era o período que os animais tinham os melhores ganhos. No começo da seca, perto do período de transição. Por quê? Tinha boa oferta de pasto e pasto de boa qualidade. Então, o pasto é responsável pelo sucesso da suplementação. O que a gente vai fazer com a suplementação? Nós temos que garantir recursos, ou seja, o pasto, garantir o crescimento dessa pastagem e melhorar a eficiência de utilização e conversão. Aqui entra a suplementação. Por quê? Vou fazer com que o animal consuma mais pasto por conta do suplemento e por conta do suplemento fazer com que essa forragem ela seja convertida em produto animal. Ela vai ser convertida em carne. Aqui está o papel da suplementação. Então, a função da suplementação é otimizar o consumo do pasto. E nós, como técnicos ou pecuaristas, nutricionistas, é garantir que o animal tenha bom acesso a boa quantidade e qualidade de pasto. E aí tem um especialista. É o tipo de suplemento, o tipo de forragem. Essa tabela é antiga, mas eu gosto muito dela. Você tem baixa oferta de forragem ou alta oferta de forragem. Aí você tem digestibilidade baixa ou alta, conteúdo de proteína bruta baixa ou alta e a relação nitrogênio líquido baixa ou alta. Então, pastagem baixa oferta, alta oferta e qualidade ruim ou alta. Quando eu tenho uma baixa oferta de forragem, com baixa qualidade, só vai resolver o energético. E olha lá, estão vendo? A cada cruzinho é a resposta do animal. Só vai resolver o energético. Agora, se eu tenho, mesmo que eu tenha baixa oferta de forragem, mas eu tenho uma forragem de bom valor nutritivo, já o energético do proteico já me ajuda. Agora, quando eu tenho alta oferta de forragem, mesmo que seja de baixa qualidade, eu tenho resposta até coreada. O NNP mais enxofre, salreado. Eu tenho resposta até coreada. Com proteico um pouco melhor, tenho alta oferta, mas baixa qualidade, e com energético diferente. Agora, quando eu tenho alta oferta e alta qualidade da forragem, todo mundo responde, até o sal mineral. Está todo mundo respondendo. Então, o que é o maior impacto aí? A qualidade e a oferta de pasto, do suplemento. Voltando que eu falei alguns minutos atrás. O sucesso da suplementação está na oferta de pasto, na qualidade desse pasto. Então, o efeito da qualidade da suplementação na seca, a gente tem baixa qualidade da forragem, a resposta do animal suplementado para o animal não suplementado, ou seja, o diferencial de ganho de peso, não ganho absoluto. Eu posso ter um animal ganhando 1 kg, aí eu estou suplementando, o animal do pasto vizinho, a qualidade de pasto, está ganhando 1,50 kg. O suplemento não está se pagando também, não são 50 gramas. Qual o incremento de ganho que eu tenho? Eu tenho um ganho básico, quanto eu consigo agregar de ganho. Então, aqui a gente vê o diferencial de ganho, diferentes níveis de consumo de suplemento, na seca sempre responde,
Nas águas, quando eu tenho boa oferta e pasto de alta qualidade, o diferencial de resposta é menor, porque o ganho base é maior, o diferencial de resposta é melhor. Aí a gente vai ver se vale a pena ou não. Então, às vezes, no momento, nas águas, naquele período, não está se pagando, mas você tem que olhar de uma forma sistêmica, o modelo todo, para a tua meta. Esse ganho tem que manter. Mas talvez o diferencial de ganho não seja o que a gente acha que vai seja como bom, mas ele está ganhando mais. Então, pastagem na seca sempre vai ter um adicional de ganho superior. Porque ele não está comendo nada, qualquer coisinha que você traz dá uma boa resposta. Né? Só que você sai um ganho médio de mantença de peso ou perda de peso para 300, 400 gramas de ganho. Já nas águas você sai com uma média de 500 gramas de peso, 650 para pular 400. Então o diferencial de ganho é menor. E a suplementação varia de 160, em função do tipo de suplemento, até 300 gramas de dia. Período da seca, suplementação, pasto seco, isso aqui é região de Rondonópolis, boa oferta de pastagem, os animais lá, coxo aí, simples, mas conseguir colocar uma proteína. Então a gente vai pensar, a pastagem, ela tem baixa proteína e baixa proteína degradável, alta fibra e baixa disponibilidade. Lembrando daquele consumo potencial de ganho. Aí, no período da seca, a gente tem que lembrar, né? Se eu quero manter o peso do animal, trabalhar com sauréia, categorias maiores, por exemplo, vaca. Aí, se eu quero o ganho de até 200 gramas, suplemento proteico, 200 a 500, um partido proteico energético, ou peso acima de 500 gramas, a gente passa a ração, né? Por isso aí para 1% do peso livre. Ou mais, então, o tipo que o pessoal vai apenas acima de 500 gramas. Então, a gente vai trabalhar com a boa oferta de forragem, tentar ter 5% de oferta de forragem em função do peso do animal. Como chegar nesse pasto? Por exemplo, na Lamisê, quando eu trabalhava, a gente fazia o subpastejo nas águas, deixava uma lotação mais baixa. Eu perdi em desempenho, mas eu suplementava os animais. Mas eu passava na seca inteira assim, ó, essa oferta de pasto. Assim. Aí chegava setembro e estava também global. Eu passava boa parte da seca com oferta de pasto. E trabalhava adubação estratégica. A gente fazia 2 adubações no ano, uma no início das águas e uma no final da seca, no final das águas. A gente fazia mais ou menos em março. Sempre que tem aquela chuvinha, a gente conseguia esticar um pouco a produção de forragem dentro da seca. Depois, quando voltava a chover, a gente adubava um pouco com amônia, spray de amônia. Então, esse nitrogênio estava no solo. Quando dava aquelas primeiras chuvas lá de setembro, a gente conseguia antecipar a redor. Depois a gente fazia uma onda de cobertura em dezembro. Então, é um trabalho antigo do Islã, lá do Dr. Werner, nessa estratégia de adubação estratégica, e não é uma adubação pesada. Então, a gente conseguia trabalhar com boa rotação e com boa oferta de forragem no todo. Novamente, os tipos de suplementos, sauréia, proteico, né? A gente vai dar de 1 a 2 gramas, proteico energético 3 gramas, e proteico energético de alto consumo, na verdade, energético é 5 gramas. Exemplificando o suplemento, com 40% para seca, com 40% de 46%, 47% de proteína bruta, 50% de PDL, 20% da proteína na forma de ureia. Então, nós tínhamos animais não suplementados na seca, nós tivemos um incremento aqui, ó, de 333 gramas em relação ao controle. Esses animais aqui estavam naquele pasto que eu mostrei na foto. Foi um ganho muito bom para a época da seca. Normalmente é um ganho por proteico. Estavam só no sal mineral. Aí que nós temos que ver o diferencial. O diferencial da suplementação foi 300 gramas a mais. Eu já tive um experimento que os animais perderam peso com a suplementação, mas o que não recebeu perdeu 200 gramas por dia. O que recebeu a suplementação perdeu só 60. Então,
diferencial de ganho de peso deu 100 e tantas gramas. Aqui está dando um diferencial desse diferencial de ganho de peso. Novamente, nitrogênio amoniacal no número. A gente dedicou o suplemento para manter níveis altos de nitrogênio amoniacal, que melhorou a eficiência de utilização do pasto. O trabalho que a gente fez foi feito aqui na região de Prudente também. Usou 3 protocolos de aditivos, né? Os taninos, virgenicina e monenzina. Então, é o produto que a gente trabalha. Então, 3 pastos braquiários, os animais faziam pastejo contínuo e rodavam a cada 5 dias, trocavam de pasto. Então, os animais passavam por todos os tipos de pasto. E um suplemento aí, o proteico 0,1% do peso vivo. Com a monenzina, eles tiveram um ganho inferior, não diferente estatisticamente da virgenicina, mas com o tanino teve um ganho de 100 e tantas gramas a mais, né? 121 gramas a mais em relação à monenzina e 73 gramas a mais em relação à virgenicina. E aí, o tratamento com a monenzina, os animais não consumiram o esperado. Ela consumir cerca de 0,1% do peso vivo. Eles consumiram abaixo do consumo esperado. E quando a gente tinha a virgenicina ou baixo, a gente teve um consumo dentro do que a gente esperava. Então, tem que considerar até o efeito da monenzina em relação ao consumo. Ainda mais se é um produto de baixo consumo. Ela vai afetar a qualidade do suplemento. Desempenho dos animais foi de maio, né? Começou em abril, na verdade, né? até setembro. Apertou a seca, os animais na virgenicina chegaram a perder peso e nós taninos eles continuaram crescendo. Aí o ganho total no final foi de 89 quilos, até 79 e 73. O mesmo suplemento para todo mundo, alterando o aditivo que estava sendo usado. Então, o tamanho, o baixo impacto que você tem de escolher o aditivo correto. E quando suplementar? Quanto que eu vou dar? Aqui, o experimento que eu falei lá, que você mais perdeu uma peso. A gente testou o 0,2, o 0,5 e o 0,8%. 2005. Fez 16 anos esse ano que eu defini doutorado. Esse ano passado. Não, 20 anos. Mas não sou um pouquinho por aí. Aí, peso no início da seca, peso no final da seca. Né? Aí, ó, testemunho perdeu peso, o 0,2 ganhou um pouco, mas se ele tivesse sem nada, ele está perdendo. Então, quanto deu de diferença aqui? 174 gramas. A diferença estaria perdendo peso se eu fosse suplementar. Aí, com 0,5%, 164 gramas, 0,8% do peso vivo, 204 gramas. Né? Então, aqui, ó, ganho adicional, 174 gramas, 246, 316. Ganho adicional em relação ao controle. À medida que aumenta o nível de suplementação, aumenta o desempenho. Aqui, fiz uma compilação, né, de vários trabalhos de suplementação e níveis de suplementação. Então, à medida que aumenta o nível de suplementação, aumenta o diferencial de ganho de peso. É claro que você tem oscilação em função do tipo de animal, da qualidade do pasto, às vezes até da oferta, né, nesses resultados. Aqui eu peguei 3 trabalhos com nível de suplementação e a resposta é bastante similar para todos eles. Né? A gente tem um aumento o nível de suplementação e um aumento diferencial de ganho de peso. Aí, o que decidir aqui? Qual a tua meta e qual é o teu objetivo? Onde você quer chegar e quão rápido você quer chegar. Então, quanto maior o nível de suplemento, maior o ganho. Aí, o outro trabalho, o resultado prático, da plano consultoria. O suplemento pontua a 15%, uma fazenda comercial em Goiás, trabalhando com os nossos taninos também. Ele tinha vários lotes, diferentes categorias, né, com diferentes pesos, pesos aí de 150 a 200 quilos. Então, dividindo os animais em grupo por peso, né, tempo em meses, e o ganho total. Conseguiu nesse período de 100 e tantos dias, né, 125 dias, 2,6 arrobas, né,
consegui imprimir o consumo do suplemento de 600 gramas e o ganho médio diário de 500 gramas no período da seca no centro-oeste do Goiás. Aí eu peguei a qualidade da pastagem, me passou a qualidade do pasto. O pasto, consumo do suplemento, o potencial do suplemento, né? Quanto o suplemento entregou. Ou seja, potencial sem suplemento. Qual a característica do pasto, qual é o potencial do consumo, né? Então, o normal é manter o peso ou ter ganho de peso. Conseguir atender manter-se. Para mim, imprimir esse ganho de 550 gramas, olha quanto a mais de energia que eu tenho esse animal consumir via suplemento e via que eu consigo extrair do pasto. Eu consigo aumentar para dar esse ganho de 550 gramas. O consumo do pasto atual sem suplemento, né? Potencial sem isso aqui. Com suplemento é possível. Incrementei isso aqui. Suplementação nas águas. Por incrível que pareça, ainda é tabu para muita gente, né? Aí é necessário. Falo uma quebra de paradigma, né? Mas eu gosto do que é mais fácil. Empurrar a ladeira acima ou você prefere empurrar a ladeira abaixo? Você vai empurrãozinho, ele vai embora. Então é a suplementação nas águas. Suplementação na seca, nós estamos aqui. Nós temos um monte de fator associado ao pasto. Nas águas, nós estamos aqui. Vai até suplementar. A gente vai tentar maximizar esse ganho, conseguir colocar um ganho adicional. Também maximizar o consumo de forragem. Só que a gente vai ter que trabalhar com baixos níveis de ureia e talvez com um pasto com mais baixa proteína. Então precisamos dar potencial de proteína. As pastagens tropicais, elas são deficientes em proteína degradável, então a gente tem que adequar a quantidade de proteína degradável também na pastagem tropical. Aí eu pegando novamente uma análise do pasto nas águas, uma pastagem com 7,5%, 8% de proteína. Eu não me lembro de atividade, mas eu fiz a análise, peguei a análise do pasto e joguei no programa de exigência que o animal tinha o potencial de consumir isso aqui, a mantença dele é isso, e o potencial de ganho para esse tipo de pastagem meio que qual é a média de ganho do pasto nas águas. Agora, se eu quero ter 750 gramas e 1 kg, eu tenho que partir da suplementação. Então, novamente, né, sem bater na oferta do pasto, né, a gente vai maximizar o consumo. A gente pode ter essa energia e proteína suplementar, a gente vai ter um ganho adicional, a gente vai melhorar esse ganho normal. Aí, tipos de suplementos, 0,2, 0,3, né? A gente vai ter uma variação aí de ganhos aí, em média de 180 gramas, variando de 71 a 300 gramas por cabeça dia, adicional de ganho de peso. Novamente o trabalho que a gente fez, grupo controle, suplementação só na seca e suplementação no todo. Eu suplementando sem suplementação nas águas, suplementei na seca, e suplementação secas e águas, não teve diferença em ganho de peso, na estatística, mas ganhou bem mais que o testemunho. E na seca, que esse, durante a período das águas, não recebeu, o investidor recebeu o suplemento nas águas, e teve um ganho similar ao grupo de testemunho, que teve um pouco de compensatório aqui. Então ele está dentro daquelas médias, considerando seca aqui, as águas, o período da seca foi de abril a outubro, e das águas de novembro a abril do ano seguinte. Quando eu suplementei nas águas também, os animais ganharam um adicional aí, ó, de 100 e poucas gramas a mais. 780 gramas. Na verdade, tem que comparar esses dois aqui. Ele ganhou cerca de 200 gramas a mais em relação ao animal que só recebeu o suplemento na seca. Eu pego a curva de crescimento, ó, na seca, final da seca, ao verdinho, ele vai distanciando, está crescendo mais. O animal que só recebeu o suplemento na seca, ele passa a ter uma inclinação de ganho similar ao do grupo que não recebeu nada. Então, eu suplementei o tempo todo, eu tive uma diferencial época de arrobas, né? Suplementando o ano todo
e suplementando, não suplementando, com isso 2 arrobas e meia a mais. Suplementar só na seca, eu ponho 1 arroba e meio. E suplementar na seca e nas águas, né? 2,4 arrobas. E suplementar secas e águas comparativas, só suplementar na seca, ponho 8 arrobas, quase 1 arroba. Uma arroba de peso. No geral, 24 quilos, né, a mais de carcaça em relação à sua suplementação, assim, você 58 quilos. Aí, dentro do sistema, na época que foi apresentado esses dados, a pessoa questionou, mas o produto, o ganho nas águas não se paga. Talvez naquela época o preço do suplemento, aquele ganho das águas não se pagou. Mas quando eu avalio a história inteira, assim, não é só a foto, você vê o filme. Não é só uma foto, você vê o filme todo. Isso é uma modificado. Porque esse animal aqui vai ficar pelo menos, esse aqui vai ficar mais uns 2 anos. Então, esses animais aqui, a gente usou mais 2 experimentos. Ficar mais um tempão. Esses aqui a gente fez um experimento de semi-confinamento com eles. Saíram no ano seguinte, né? Esses animais aqui saíram. Esse aqui só foi a fase de recria, né? Mas a gente terminou com eles um experimento de menos de 24 meses. Esses aqui não ficaram nem tão lá, a gente usou mais um experimento. Né? Esse aqui foi um experimento de sêmen, esse aqui a gente fez um outro que a gente vai fazer. Acho que ele testou um subproduto. Foi na fazenda, a gente fez o subproduto. E aí, pastagem de alta, que é seca, né? Mas pastagem de alta qualidade, pastagem de integração. Nós estamos hoje com a integração, você está tendo 2 períodos de água na fazenda. Então, você tem lavoura, você tem um pasto, pode ter pasto verde ou inteiro. Você sabe usar bem a integração. Suplementando, né, com o BX, a gente comparou o outro aditivo aqui, a Larazina. Foi feito no Mato Grosso, foi a Silveira Consultoria que fez esse trabalho. Com o uso dos taninos, né, a gente teve um ganho aí, cerca de 90 gramas superior à Larazina, com pastagem de integração. Nível de suplementação também, ó, de 0,1 a 0,8. O tanino aí, ele entra junto com a ureia também ou não? Ele é o quê? Um biológico? É um aditivo biológico, natural, é o extrato da planta, né? E ele entra junto ao suplemento mineral. Como seria? Ele não entra então com a ureia. Como que não pode entrar? Pode entrar. Você fornece um nitrogênio via artificial com ureia? Sim, com ureia, com via o tanino ajuda o quê? O desenvolvimento das bactérias? O desenvolvimento bacteriano, a eficiência proteica, na saúde do rumen, né? Vai promover melhor fermentação. E ele é um substituto também à virginianicina, à monenzina, alguns comportamentos de uso que tem usado em associação. Nós tivemos um crescimento hoje no Brasil, eu calculo que a gente é 25% dos bois confinados. No Mato Grosso, a gente tem crescido muito em áreas de integração. Ele entra em substituição dos orgânicos. Ele já foi utilizado como lactobacilo, não? Não, mas ele não faz efeito nenhum, não mata o lactobacilo e ele propicia o crescimento do lactobacilo no intestino. A gente tem trabalho com homogástrico. A gente viu a produção da população de lactobacilos aumentou o nível de bactéria no intestino. Porque ele mexe não só no rumo, né? Tem uma vantagem que ele também trabalha a questão intestinal. Então a gente vê melhor capacidade de absorção, melhor capacidade de glucosidade. E se aumentando o lactobacilo no intestino, você melhora a saúde intestinal também. Se aumentar lactato, você tira a bactéria patógena. Até queria te perguntar, comparativamente, o onófilo com o lactobacilo ou com o tanino, você acha que o tanino e o lactobacilo têm dado mais resultado? Eu nunca avaliei com o lactobacilo, agora com relação ao onófilo, sim. A gente tem mais resultados superiores. Inclusive alguns antibióticos. Hoje nos Estados Unidos nós entramos no gado natural, nós estamos tendo no gado natural o ionófilo e o leticosina. Nós estamos conseguindo ter a mesma eficiência que o convencional e voltou, e não tem nenhum antibiótico, nós podemos voltar a baixar mais ainda a quantidade de forragem, igual estava o convencional. Porque no natural, como tira, ele subir para não dar acidose. Nós podemos voltar para os níveis baixos.
Porque eles têm um problema ambiental lá de excesso de produção de esterco quando usa muito volumoso. Sim. Mas com injeção de nitrogênio artificial? Não, com suplemento, né? Com ureia, lá se usa muito ureia líquida, né? Aqui também, com a entrada das fontes de proteína normal, proteína de soja, ureia, DDG, WDG, torta de algodão, torta de amendoim, com fonte de proteína. Tá. Então, que diferencial de ganho, né? O grosso dos trabalhos de experimentação nas áreas ficou em torno aqui de 0,2,3 com 180 gramas de diferencial numérico, de peso. Aí, novamente, às vezes a variação dentro pelo nível de suplemento tem função do animal ou do pasto. Mas, novamente, o conceito, quanto mais eu suplementar, maior é o diferencial de ganho de peso. Então, que nível de suplementação usar? Depende, estratégia, peso do gado, quando deseja manter. Fica dentro da construção da sua meta de trabalho. Então, compilando aqueles dados todos aqui, mais ou menos, nível de suplementação e o ganho adicional que eu vou, quer dizer, né, vai ser isso, né, mas que os trabalhos mostram até onde pode chegar. Comendo aqui quase 1% do peso vivo, dá um diferencial de ganho de 300 gramas. Dentro daquilo que ele ganharia na fazenda, ele coloca 300 gramas a mais. Por exemplo, está ganhando 700 gramas naquele pasto, você consegue colocar por 1% 300 gramas, vai para um de 100, 200 de grama. Aqui um trabalho também que a gente fez com o Tanino, junto com o Rogério Fulano, a gente colocou publicação esse ano desse trabalho, que eu aceito. 0,5% do peso vivo com 25% de proteína. Então a gente vê X do Tanino e associado à formicina com sem a formicina. Fazenda eram 14 lotes, 460 animais, né? 7 lotes de tratamento. A gente ganhou no total 59 quilos para o tratamento de controle e 127 quilos para o tratamento de contamina. Diferencial de ganho de peso, 800 gramas para 1,181. O peso de carcaça, praticamente ali 10 quilos a mais, 20 quilos a mais de carcaça. Um pouco mais de marrom, o diferencial de peso de carcaça. Tinha raça também, mas eu tirei Vermont e ambos voou baixo. Vai para resultado. É filme. Então, suplementação a pasto, as pastagens não são suficientes para suprir a exigência, que é o ótimo ganho de peso, a gente tem que complementar. Eu coloco assim, o que é o ótimo ganho de peso? O máximo que ele pode ganhar. Então, no confinamento ele está ganhando 1,5 kg. O máximo não vai conseguir isso. A suplementação de precisão visa a gente trabalhar a qualidade de pasto, variações de exercício do animal, novamente, meta e objetivo da propriedade. Necessidade de bom planejamento, por exemplo, objetivo da propriedade. Muitas vezes você não está chovendo, você quer aumentar a sua carga de lotação, mas não tem área de pasto. Esse aumento do nível de suplementação vai ter o efeito de substituição do pasto. Você vai ter um aumento do uso e consumo de pasto e um aumento do suplemento. É uma ferramenta de manejo que você mantém uma lotação alta. Necessidade de bom planejamento, né? E é claro, o uso de aditivos, né? A gente fazendo uma mediazinha, a base de fermentos. Um pouco de confinamento, que a gente tem que pensar, né? Em especial quando a gente usa o canino. Melhor função hormonal, maior ganho de peso, melhor conversão e utilização da proteína. Pensando em utilização da proteína, esse é um trabalho feito em Goiás, a gente tinha dietas com monenzima, tanino associado à monenzima, o tanino sozinho e o tanino com 10% menos proteína, de 14% para 13%. Aí ficou a dieta bagaço, milho, farelo de soja. A única alteração aqui foi que eu reduzi quase pela metade o farelo de soja, ajustei o leite para ajustar a proteína degradável no rumo e fechei com um pouco de milho. Então a dieta com 14% e 13%. Mostrar o ganho de peso, eu tinha tanino e monenzima, um dano de 880, tanino sozinho 900, não teve diferença. E a dieta com mais baixa proteína, 1,760, similar do tratamento controle. Peso de carcaça, 300 kg com tanino, associado a uma monenzima, com baixa proteína,
Esse peso de carcaça é 292, está até errado. Acho que é errado. 292. E não teve diferença do peso de carcaça do equipamento de controle. Ou seja, quando eu tinha dieta a 1, 2 e 3, a 1, 2 e 4 é a mesma composição que a gente tinha. A monenzina mais o tanino, a 2 e a 4. Só que uma com alta proteína e baixa proteína. Quando eu tinha a proteína adequada, os animais ganharam mais peso, mais carcaça. E quando eu tinha proteína inadequada, os animais ganharam a mesma coisa do tratamento de controle. Só que um detalhe, na época, o custo desse boi por dia ficou 40 centavos mais barato. Falar de custo, e se você comparar tanino com o hemófilo e narasina? Ele é mais caro que o canarasina, ele é mais barato, mas ele é mais caro que a monenzina. Ele está entre a monenzina e a virginicia. Aqui um trabalho que a gente também mandou para publicação. Isso aqui é do pessoal da MFG, feito com o professor Bolinho, com o apoio do pessoal do IZ. Foi feito lá em Mineiros, na MFG. A MFG hoje, 100% dos confinamentos dele são naturais. Eles não usam inonófilo nem virginicia. Eles usam só BX. A gente fez esse trabalho em 2019, 2020, né, em 2020, eu lembro que eu saí de Ribeirão Preto lá para Mineiros de caminhonete que eu tinha feito. E aí, eles autorizaram a publicar esse ano o trabalho. Então a gente usou 6 currais e 100 animais. Aqui no caso o tratamento era a monenzina e o BX mais a monenzina. Hoje 100% dos animais só tem BX. Ganho de peso, 1,5 kg, com BX foi por 600. Peso de carcaça, 6, 7 kg a mais de carcaça, 7 kg a mais de carcaça, 268 e 275. 17 foi qual da bolsa de média, aqui é 19, 18,38 a novo, 17,9, 18,38. É eficiência biológica. Hoje a eficiência biológica deles, lá em Mineiros, está em 132 kg de matéria seca para ano, inclusive. Tive lá há 2 semanas a média deles de 11 mil animais. No final do período das águas agora, está com a eficiência de 132. Um outro protocolo que a gente fez um comparativo, né? Tinha 7 currais com BX e monenzina contra o protocolo original do confinamento. Então, tinha 1.400 animais com BX contra 12.500 animais com virginicia. Então, foi feito em Goiás. Quem conhece o confinamento já tem uma ideia de cor. Fica direto. Ganho médio de água com BX e a virginicia foi levemente superior ao BX, né? E o ganho de carcaça também, cerca de 4 kg a mais, favorável ao BX. Não teve diferença na eficiência. Então você pode substituir a virginicia com toda a segurança. É uma questão de custo. O JBS, por exemplo, a opção primeira sempre é o produto nosso. O mesmo custo é o produto nosso. Aí tem a pontuação alta, mas a gente está 4, 5 anos por ano de débito. E aqui um pouquinho, 20 anos de trabalho que a gente tem, né? Com tamina e confinamento. Na média, deu 7,5% a mais de ganho, 5% menor na conversão, e 6,5 kg a mais de carcaça. Vou falar um pouquinho de efeitos do BX, falar um pouquinho só da questão do meio ambiente, né? A gente está bastante forte na empresa nisso. Então a gente trabalha a produtividade, bem-estar animal e também a redução do impacto ambiental. E a redução ambiental. Nós somos um dos poucos, comercialmente no Brasil, a gente é o único aplicativo hoje que tem o selo Carbon Trust, então os próximos aí conseguir o selo VR, que atesta do quanto de metano o nosso produto reduz. E a gente fez um trabalho em parceria, aqui são os trabalhos que foram usados. Então a gente tem esse selo Carbon Trust que diz que o produto nosso reduz metano. Agora nós estamos com um outro processo que o produtor que usar o nosso produto vai poder acreditar carbono, vender crédito de carbono. A gente fez esse trabalho publicado no ano passado,
parceria com o Instituto de Tecnologia e com o JBS. Então, foi feito lá em Baiçara, os animais com esse trambolho aqui para medir metano, né? O animal não sofre, a técnica bastante usada. E a gente teve uma redução aí, na média, em 15% na redução de água, na emissão de metano, que é bastante coisa. E por quilo de carcaça, que é isso que é o que manda, né? Nós conseguimos reduzir 17% a redução de metano. Então, além do benefício de desempenho, a gente está, de ser natural, também tem esse benefício aqui da redução do metano. E assim que a gente conseguir a certificação, muita gente vai poder acreditar a crédito de carbono. Eu tenho o caso do cliente que a gente mandou a nota fiscal para ele compra o produto e ele conseguiu uma linha de financiamento. Teve um grande banco global aí que entrou em contato com a gente para saber mais sobre isso, que todo o financiamento que eles vão fazer para fazendas de pecuária tem que estar associado a alguma coisa de sustentabilidade, a redução da agricultura. E aí a gente tem conversado com eles e iniciando eles, né, com essa informação. Então hoje eles vão começar a dar dinheiro para confinamento, né, o banco está sendo cobrado, a gente está cobrando eles, esse dinheiro vai para alguma coisa que seja sustentável. Para terminar, né, a média que a gente teve dos ganhos aí no geral com o uso do BX. E concluir, né? Lembrar sempre que a pastagem não é suficiente para suprir a exigência do animal e a suplementação de precisão visa corrigir para cada tipo de pasto, cada estação do ano, cada época do ano, a corrigir as variações das exigências animais em função, né, da qualidade do pasto que o animal está precisando. E também, para isso, tem que ser sempre um bom planejamento, ele sempre bom manejo de pasto e objetivo, né? Igual ao planejamento. Não. Tem alguma pergunta? Eu fiquei apertando uma nela, porque a gente, na segunda-feira brava, a gente sempre tenta fazer coisas mais. Vocês puderam perceber que ele tem bastante conhecimento na área, se tiver alguma pergunta, né, alguma coisa. Eu tenho uma pergunta que é sobre a questão do DDG. Agora, com o aumento do DDG, o que você acha que vai acontecer com a suplementação em pastos com a opção de usar o DDG? Até Que vai aumentar a oferta, né? Daniel Sarmento é diretor da Embasa, né? Foi nosso colega de posse. Eu falei para ele, se eu fosse o dono da Embasa, eu montava o fábrica de ração e eu estou colocando os outros, fazer ração para o DDG. Eles querem tirar o mercado maior também. É a realidade, nos Estados Unidos é a realidade. O DDG e o WDG, quem está próximo a usinas de milho, de etanol, se for comprar, tenta comprar o W que é o outro, né? Tem melhor que o DDG. Mas o DDG é uma realidade, é um subproduto que veio verificado, não tem como ficar. Não existe subproduto, eles têm que dar fila. A forma de dar fila, você não põe para terminar com isso. Os Estados Unidos foi um aumento lá para precisar do adicionar X% de água, para etanol na gasolina, então passaram a colocar tudo isso no DDG. E reduziu a oferta de milho para confinamento, tinha esse monte de resíduo. Então passaram a usar substituindo o milho, estourando a dieta, a proteína das dietas. Aí lá eles usam o DDG, tem o DDG dos solúveis, tem o WDG, dos solúveis, aí agora estão conseguindo extrair um óleo do WDG, percorrendo pela qualidade, mas lá já é realidade. Aqui no Brasil, eu só estou estudando e estou aumentando os projetos. As grandes turmas de usina não estão construindo. Pessoal, uma pergunta, uma dúvida? Pode falar, né? Eu utilizo esse 10% da ração. Você tem produtos primários, você vende só produtos sem ser. Tem. E quanto que ele é mais barato? Isso é lucro, o preço é mais.
Mas sai uns 30% mais barato que o Monesina. É o dobro da A Monesina é uma commodity. Você tem 3 copos no mercado. Mas ele te entrega o desempenho. Você pode ir com a Monesina. A gente está fazendo uma bela análise. Eu peguei aquela tabela que eu peguei, a gente colocou para o professor. Não lembro o número correto, mas a melhora na média dessa meta-análise, você pega todos os trabalhos de pesquisa e faz a estatística deles, para ver o que realmente está dando cada trabalho. Ele melhorou muito a consciência em relação ao Monesina. E a associação com ele com a Monesina também tem um efeito aditivo. Pessoal, dado o horário, depois o Mané vai estar aí com nós, aí vocês fiquem à vontade para perguntar ele, perguntar. E eu queria então agradecer o Marcelo Manella, a disposição dele, veio aqui, bateu um papo com a gente, né? E agradecer a Silva Fide, né? Que também apoiou essa vinda. Queria agradecer os nossos apoiadores. Boitão Chaparral, Denis Clube, a Raça Forte, WY Soluções Elétricas, a Fercel, a Dubs Fercel, a Coima, a Liane Veículos, lembrando que a próxima reunião nossa de maio vai ser lá na Liane, né? A Premix, a Lelo Sul, a De Carvalho, John Deere, Bolos da D, a Soesp, a Raposo Pneus, a Cicred, a Cicobi Credivale, o GPB e o GPS, né? A empresa minha do Gustavo. Falei rápido. Então, a Raposo Pneus, ela doou uma ordem de serviço no valor de R$350. Então, eu vou fazer o sorteio aqui, um aplicativo aí que faz o sorteio, e depois eu vou chamar aqui na frente. A pessoa não vai receber o prêmio hoje, mas eu vou passar o nome para a Ana e pode ir lá na Raposo Pneus e trocar por R$350 de serviço, né? Então, ó, o 16. Vamos ver quem que é o 16 aqui. Esse aqui já ganhou, eu vou pular. Ele já ganhou. O Wilson Casulo. A caixa. Tem caixa. Parabéns. R$350 lá na Raposo Pneus. Pessoal, obrigado. O Manella vai estar aí para bater um papo com a gente. Agradeço a presença do